Sabe o que eu mais escuto de muita gente? Eu sou muito ansioso, eu sou muito estressado. É o número um. Ansiedade e estresse, não só de pessoas mais velhas, mas inclusive hoje em dia de crianças, adolescentes, todo mundo reclamando de ansiedade. Ok. E a segunda coisa que eu mais escuto: eu não consigo meditar, eu sei que meditação vai me ajudar, eu sou muito agitado, minha mente é muito agitada, minha mente não para. E eu tenho uma boa notícia. Primeira coisa, nós somos assim não porque nós temos um problema. Nós somos assim, eu expliquei isso no vídeo anterior, porque foi o que nos trouxe como humanidade até aqui. É a ansiedade e esse estresse que fazem com que a gente consiga sobreviver. E pensa, nós chegamos aqui a 2026, começamos como uma raça, sim, temos vários problemas, muitos problemas no mundo moderno, mas nós, entre aspas, vencemos alguns obstáculos, né, de conseguir crescer como população. A gente está com um volume de pessoas na Terra que nunca antes teve. E relativamente até com mais sobrevivência do que naquela época, mais longevidade. Então, assim, é uma raça que ela conseguia entender um pouco mais de algumas coisas e falta muita coisa para entender. E uma delas é que nós somos construídos no nosso DNA por ansiedade e estresse, que é isso que nos trouxe vivo até aqui. Por isso que no vídeo anterior eu falei sobre o cérebro de sobrevivência, no vídeo anterior, e falei também sobre o cérebro da presença, né? Quando você sai desse modo de sobrevivência, que é baseado em ansiedade e medo, e vai para um cérebro um pouco mais calmo, que pensa com mais criatividade, que é mais tranquilo. Dr. Srinivas Pillai é um psiquiatra de Harvard, ele é uma figura. Depois pesquisa Srinivas Pillai, eu sei que é difícil, mas você vai achar. E o título do livro dele é Life Unlocked, que é vida em português, livre para viver. Chama-se Livre para Viver o livro, Life Unlocked, onde o Dr. Srinivas Pillai explica sobre esse cérebro da sobrevivência. Ele dedicou uma vida a estudar medo e ansiedade. Ele é um dos papas mundiais, inclusive o Estadão, a Folha de São Paulo e outras revistas, acho que até a Veja, já fez entrevistas com ele, porque ele se debruçou sobre o tema medo e ansiedade. Ele explica no livro: nós somos todos baseados em medo e ansiedade. Enquanto a gente não sabe aprender a virar essa chavinha e nos libertar desse lugar de prisão em estresse e ansiedade, a gente não consegue ter uma vida plena, mesmo porque vida plena não era o objetivo do nosso cérebro, do nosso corpo. O nosso objetivo do nosso corpo é reprodução e sobrevivência. Não é tanto qualidade de vida. Se você acabar o dia, estiver vivo e se reproduzindo, você está garantindo a evolução da espécie. Se você está com qualidade de vida ou não, isso já é um outro porém, é um luxo, qualidade de vida, vamos dizer assim. E ele explica no livro de uma forma muito detalhada, muito teórica, como funciona o cérebro de sobrevivência, como somos, vivemos e somos levados pela ansiedade, pelo estresse. E aí, o mais interessante é que esse grande pesquisador, assim como outros pesquisadores, terminam falando o seguinte: meditação é protocolo número 1, número 2, número 3 para a gestão de ansiedade e estresse. Lógico que existe tratamento medicamentoso e outros manejos, psicoterapia, mas a meditação está aí como top 3 de tratamentos e protocolos para a gestão de estresse e ansiedade. Que aí vem a segunda coisa que eu mais escuto. Ok, sou estressado e ansioso, o problema não é seu, o problema é da genética humana. Então não tem nada de errado com você. Número 2, eu não consigo desacelerar a mente. Mas é fato que você não consegue, porque é uma mente muito acelerada. Desacelerar a nossa mente é uma novidade para a espécie humana. Não é aquilo que é o nosso viés biológico. Então, precisamos nos esforçar. Se a gente para de se esforçar, volta no viés da ansiedade e do medo. Se a gente se esforça, a gente sai desse viés e vai para um cérebro da presença, um cérebro mais calmo, mais tranquilo, onde você consegue ter mais criatividade, mais lucidez nas suas decisões. E é aí que está o grande desafio, né? E eu vou explicar uma historinha para vocês, para que você que está nesse lugar de estresse, ansiedade, mente agitada, que acha que não consegue desacelerar essa mente, é possível. Eu vou contar a minha história para vocês. Como que eu entrei na meditação, já expliquei para vocês lá atrás, e como era difícil para mim meditar no começo. Eu lembro da dificuldade que eu tinha de fazer exercícios de meditação que solicitavam ou sugeriam que a gente ficasse sentado. Naquela época era na posição de lótus, que eu já tinha, que minha perna informagava, eu não conseguia ficar sentada na posição de lótus. E aí você tinha que ficar 3, 4, 5 minutos em silêncio.
observando seus pensamentos. Uma outra meditação que eu comecei lá atrás e que eu não conseguia, era você acender uma vela e ficar olhando a chama da vela por 4, 5 minutos. Aquilo me gerava tanta ansiedade que eu saía pior do que quando eu comecei. Então assim, eu tive um caminho pela meditação muito árduo, onde eu fiz várias coisas que me sugeriram e eu dei muita cabeçada, sofri bastante, mas eu consegui. E aí eu descobri quais as técnicas que funcionam mais e quais as que funcionam menos. Então essa questão de começar a meditação 4, 5 minutos sentado em silêncio, para mim, só me gerou mais estresse e ansiedade. Não sei se para você também. Deixa seu comentário embaixo no vídeo, like. A sua participação aqui é importante, quero ouvir vocês. Então eu tinha esse problema, entre aspas, eu era ansioso, estressado e eu não conseguia ficar em silêncio. E aí eu comecei a fazer alguns testes de pelo menos fragmentar um pouco essas minhas práticas e começar pequeno e me sentir feliz se eu conseguisse avançar. Aquela questão de que você vai construindo autoestima com os pequenos avanços faz todo sentido em qualquer mudança de comportamento, inserção de novo hábito, e na meditação é assim. Por isso que eu criei meu método Milan de construção de presença, que eu aplico com atletas de alta performance, já apliquei com seleções olímpicas, atletas olímpicos, grandes empresários, porque ele é um método justamente para pegar aquela pessoa que não consegue, que é agitada, que não consegue parar, que sente ansiedade, estresse. A gente começa pequeno. E você vai perguntar assim, tá, Juliana, como é que é começar pequeno? Eu contava, por exemplo, os passos da minha faculdade até o metrô. Eu ia andando e ia contando os passos. Obviamente que eu perdi a conta. Eu começava de novo. Eu perdi a conta, eu começava de novo. Então a minha meta foi, durante alguns meses, conseguir contar meus passos da hora que eu saí da faculdade até eu ir à estação de metrô, ali na Paulista. E depois de um mês, eu comecei a conseguir contar os meus passos da faculdade até o metrô. Então você vai contando os passos, você vai caminhando e contando os seus passos. A mente agitada vai estar ali cheio de coisas pensando. Se aquele pensamento que tiver na sua cabeça for muito forte, ele vai te puxar da conta e você vai perder a conta. Mas o desafio é entender que essa contagem de passos, você escolhe um trajeto do seu dia, é uma ginástica cerebral. Porque na hora que você perde a conta, você traz aquela musculatura de volta. Você perde a conta, você traz a musculatura de volta. É como se você estivesse condicionando o seu cérebro numa pequena atividade de foco, que começa a trabalhar o seu cérebro para um estado pré-meditativo. Então esse é meu desafio para vocês, esse vai ser meu desafio para vocês. Contar os passos, escolhe um trajeto. Se você tiver carro, se você andar de ônibus, até o seu serviço, até o ponto de ônibus, ou até o seu lugar de estudo e a sua estação de metrô. Se você tem carro, para o seu carro e vai no seu trabalho, quantos passos você dá até chegar no seu escritório, no seu local de trabalho, na casa onde você trabalha. Esse exercício é um exercício pequeno que vai fazer você se sentir vitorioso, porque vai começar a entender um pouco mais, o seu cérebro vai entender a importância de você focar a sua mente e a dificuldade que é. Então vamos colocar como meta, nessas próximas semanas, você fazer esse exercício de contar os passos no seu dia a dia. Pode ser uma vez por dia que você lembrar. Se você não tiver sucesso, você para a contagem e volta a contar de novo do zero, se você perder a contagem. E você vai ver que algum dia você vai conseguir fazer a contagem total, do começo do trajeto ao fim do trajeto. E nesse dia você pode ter certeza que seu cérebro evoluiu. E também tenta observar o que você sente. Porque muitas vezes, apesar de pequeno esse exercício, você já começa a acolher um cheiro, né, que a gente diz, né, um sabor do que é esses estados, que são esses estados meditativos. Você vai começar a receber os benefícios, que pode ser, por exemplo, se sentir que está desacelerando, sentir que a sua respiração aprofunda, sentir um silêncio um pouquinho maior, mesmo que tenha uma agitação mental ainda. E eu lembro como fazer esse exercício foi o passo número 1, literalmente contagem de passos, para que eu conseguisse, hoje em dia, meditar 2 horas se eu quiser, 1h30, levar os meus clientes para meditações maiores, tipo o Bruninho do vôlei, capitão da seleção, né? Agora está no Vôlei Renata, que consegue meditar 30, 40 minutos, o Gabriel Lopes, outros tantos clientes meus que tinham mentes agitadas, que não conseguiam parar e que conseguiram, no passo a passo,
desafio a desafio, nesse método meu de construção de presença, método Milan de construção de presença, conseguiram chegar nesse lugar de mais educação e treino mental. Então, por incrível que pareça, tudo na vida é treino, inclusive quando a gente pensa em exercícios de meditação. E não é aquela imagem clássica de meditar no chão, sentado na posição de lótus, com aquela perna cruzada. Você pode meditar num banco no aeroporto, você pode meditar descansando no ônibus, se você conseguir se concentrar e estiver seguro para isso. Você consegue meditar num banco de um parque. Você vai conseguir meditar, confia em mim, tá? Vem comigo que eu vou te ensinar. Você consegue sim atingir estados meditativos em casa, sentado no seu sofá, na sua cama. Não precisa ser só no chão, na posição de lótus. Como eu disse nos vídeos que eu fiz, aquele cientista chamado Andrew Newberg, que é o neurocientista, ele mostra que estados meditativos eles estão presentes independente da posição que você se encontra ou da sua linha religiosa. E a meditação que eu ensino é uma meditação desprovida de fundo espiritual, porque cada um pode dar o seu colorido nesse processo, nesse meu método de ensinar meditação. Esse método que eu chamo de construção de presença, que entre eles está o exercício de meditação, mas ele é a etapa final. Ele é lá a etapa número 5, por exemplo, do processo meu, porque vai aos poucos. Tem gente, por exemplo, que chega numa etapa 5 depois de 2 anos, mas chega com sucesso, forma prazerosa, não tem aquela sensação ruim de ansiedade aumentada durante os exercícios. Faz aí e me deixa o seu comentário.